dia nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da sua palavra, tá bom? Como sempre temos feito, buscando entender o melhor possível aquilo que Deus tem nos ensinado através da Bíblia, né? Apesar, como temos lembrado sempre, apesar da limitação dos instrumentos que Deus usou, né? Dos homens que Deus usou, tá? Deixa eu fazer aqui só um concertozinho aqui na imagem, para que a gente possa aproveitar melhor o que estamos fazendo, tá? Deixe-me ver aqui. A gente sempre volta. Antes eu testei, deu tudo certinho. E agora precisou fazer aqui um ajuste, né? Mas é assim mesmo, faz parte. Então tá aqui, ok. Então, vamos para o nosso Salmo, o Salmo 119, versículo 141. A Bíblia diz o seguinte, não é a Bíblia, né? O escritor diz o seguinte, e é um hino, ele está cantando a Deus, né? E até que ele está bem ajustado aqui, digamos, ao que a gente tem falado, mencionado aqui como realidade na nossa relação com Deus. Veja como é que ele diz aqui. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A primeira parte está corretíssima, né? Porque a gente vai entender pela paráfrase terapêutica, mas a segunda parte fica assim muito mérito dele. Olha, Senhor, eu tenho tudo para esquecer os teus preceitos, mas eu não esqueço, né? Eu sou pequeno, desprezado, é tudo que é essencial, né, para que eu esqueça os teus preceitos, mas eu não esqueço. Então é como um mérito, é uma vitória dele, ele é que está conquistando isto. Então a paráfrase terapêutica nos diz assim: somos bem-aventurados, pois Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, sempre com a ajuda deles, e é importante a gente estar sempre lembrado disto, né? Até para que a gente não fique tão ousado, né? Senhor, o que eu sou, o que eu faço, é mérito meu, é o meu esforço, é a minha dedicação. A gente não cair nessa coisa pequena, né? Nessa tolice. Então é sempre bom lembrar. Então, isso faz também com que a gente seja bem-aventurado. Pois Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos feito reconhecer nossa indignidade, o que nos faz pequenos e desprezíveis, né? Então, eu sempre lembro a experiência quando eu era criança, né? E era um adolescente, e eu às vezes entrava numa certa discussão com um primo que eu tinha, que era mais velho, e ele olhava para mim, apontava o dedo e dizia assim: olha, procure sua baixa posição e se coloque, né? Então, é semelhante ao que precisamos diante de Deus. Procurar nossa baixa posição e nos colocar, né? Aliás, quanto mais maduros a gente né, mais a gente procura o nosso lugar e se coloca. Quanto menos maduros nós somos, quanto mais infantis nós somos, né, mais a gente acha que, né, é o melhor, né, da cocada preta, é a melhor opção de Deus, né? Isso mostra infantilidade, isso mostra imaturidade, né? Então, muito bem. O que nos faz, então, pequenos e desprezíveis, mas, ao mesmo tempo, tanto Deus, a sua graça, o seu Espírito, né, tem nos auxiliado em nunca esquecer dos seus preceitos. Ele tem nos mostrado, né, não precisa muita coisa não, basta mostrar um espelho, a gente então consegue perceber o quão pequenos e insignificantes nós somos, tá? Diante dele, diante de nós mesmos, diante do que deveríamos ser,
né? O quão pequenos e desprezíveis nós somos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos leva ele tem nos auxiliado em nunca esquecer dos seus preceitos. É uma obra dele, é um trabalho dele. A Bíblia chega a dizer, né? Deus fala lá no Antigo Testamento, confirmado em Hebreus, ele diz, olha, eu vou escrever no coração deles, né? O meu temor, a minha lei, a minha vontade, eu vou escrever no coração deles. Então, é uma obra de Deus. Tá? Não é um mérito nosso, não é uma virtude nossa, não. É Deus quem opera isso, para que a gente não esqueça dos seus preceitos amorosos para com todas as pessoas no mundo. Né? É bom a gente compreender sempre que aquilo que ele quer, aquilo que ele determina, aquilo que é o propósito dele, aquilo que é a vontade dele, na verdade, é fruto do amor dele para conosco, é para o nosso bem, é para a nossa boa vivência conosco, com as pessoas e com ele próprio. Tá? E aí, com tudo isso, quem mais ganha somos nós. Entende? Então é para nosso bem. Nesse espírito, nessa visão, é que a gente tem avisado, tem lembrado sempre que o nosso culto a Deus, né, nessas manhãs, é uma busca de saber mais sobre a revelação divina. É estarmos mais cônscios dessa revelação divina, né, que está disponível a todos os homens. Compreender isto, entender exatamente essa revelação. Nós temos lembrado, né, o texto de 2 Coríntios 3,6, quando o apóstolo lembra que a letra mata, o espírito vivifica. A letra é o que os homens entenderam e escreveram no texto bíblico. Tá? Essa é a letra. O espírito é aquilo que eles escreveram, que coincide com a real, não é a verdadeira, mas a real revelação de Deus, que a gente pode compreender por Jesus Cristo. Tudo que é coerente com Jesus e seu ensino é o espírito, né? Tudo que não é coerente com o ensino é a letra, tá? Dentro do texto bíblico. Então, no domingo, a gente lembrou que o espírito da letra é a própria revelação divina. O espírito, né, daquilo que está escrito no texto bíblico. Assim, aí é na segunda-feira. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos e a gente precisa identificar, né? Letra e espírito. Precisamos identificar a letra. Olha, não é complicado, né? Além de você ter Jesus para perguntar, né? Senhor, tu dirias isso que está aí? Tu mandarias isso que está? Além disso, tem também o aspecto de que o bom senso que todos nós temos e que a Bíblia coloca como sendo a mente de Cristo que está em nós, o bom senso faz a gente refletir que aquilo não é o que Deus quer para a gente. Ah, mas foi Abraão, mas foi Moisés, mas foi Davi, mas foi Paulo, né? Eles fizeram, Deus mandou, Deus, essa coisa que a gente tem. Mas na hora do vamos ver, na hora do atuar, do praticar, a gente entende lá no coração que aquilo não é de Deus, não. Deus não quer que eu faça aquilo, não. Né? Abraão, eu mencionei isso ontem, Abraão mentiu para se proteger em relação a Sara, né? Isaac fez a mesma coisa. Ah, mas foi Abraão que fez, o pai da fé, né? Etc. Mas na hora de praticarmos isso, a gente até pode praticar, mas a gente vai saber que Deus não apoia isso não. Deus não aprova isso não. A desonestidade de Jacó para sair ganhando, levando vantagem em tudo, né? Olha, foi Jacó, mas Deus não quer que a gente use. Quer dizer, o bom senso, né, nos leva a isso. É capaz até que esse bom senso você vai até encontrar em pessoas que nem compromisso com Deus têm.
Vai perceber logo, não, Deus jamais iria orientar isso. É por isso que até em muitos textos bíblicos, pessoas não comprometidas com Deus, pessoas não, digamos, cristãs, não, né, religiosas, às vezes têm uma visão muito melhor sobre a verdade do que muitos religiosos, porque os religiosos são muito dogmáticos, né? Nós religiosos somos muito literais, está no texto, está escrito, então é aquilo ali. Aí quem está de fora às vezes tem até muito mais bom senso para compreender. Não, Deus não orientaria isso não. Isso aí é coisa do escritor, isso é coisa de quem entendeu, não é de Deus. Entende? Muito bem. Assim a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos. Tá? Hoje a gente lembra que o resumo, né, de toda a Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira. Pronto. Este é o resumo de toda a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, é o resumo de toda a Bíblia. Quer ler, quer conhecer os verdadeiros propósitos de Deus em qualquer lugar da Bíblia, tenha em mente João 3,16. E você vai compreender perfeitamente, exatamente, o que é que Deus pretende com aquilo que revelou e que o escritor entendeu ao jeito dele, dentro dos limites dele, dentro dos defeitos dele e assim por diante. Tá? João 3,16. Tudo foi feito, né? Como foi feito, porque Deus ama ao mundo, né? Ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, veio pessoalmente, é o que a Bíblia coloca, humilhou-se completamente e veio ao mundo doar-se, tudo por amor. Filho unigênito quer dizer filho único, ele mesmo, vontade própria, não é? Ele veio pessoalmente fazer o que queria fazer. Isso aí, negócio de filho, já temos lembrado, está aproveitando a linguagem, né, apocalíptica da época, de filho do homem. Então, colocando Jesus como sendo aquele esperado filho do homem, aquele enviado de Deus, não é, que desde o Antigo Testamento o judaísmo já esperava. Sempre com a ajuda dele, né, diferente do Deus pagão. Então, o amor dele faz com que a gente esteja sempre tendo ajudas da parte dele para que sejamos agradáveis a Deus. Olha, a ideia não é agradar a Deus, né, um Deus egoísta, um Deus intransigente, não. A ideia é que as orientações e as ajudas dele é para que eu cuide melhor de mim, para que eu zele melhor de mim, e isso agrada a ele. Tá? Então, quando tem lá preceitos, orientações, né, de como eu devo me comportar, como eu devo ser com o mundo, como eu devo ser comigo, como eu devo ser com Deus, tudo isso não é para agradar simplesmente a Deus, é porque quando aquilo é para o meu bem, quando aquilo me faz bem, quando aquilo me realiza, quando aquilo me deixa feliz, então Deus se agrada, não é? Eu me torno agradável a Ele. E quando me faz bem, é porque está fazendo bem a outras pessoas amadas de Deus. Tá bom? Então, lembrando sempre isso, de que a revelação se resume a João 3,16. Deus amou o mundo. Pronto, esse é o grande segredo. Quem faz parte do mundo? Eu, você e todo o resto. Todos que já nasceram e todos que hão de nascer. Né? Todos são imensamente amados por Deus. Dentro desse amor é que a gente conversa sobre o que é o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. E hoje a gente lembra que o verdadeiro culto a Deus, o verdadeiro, poderoso, né, é sermos luz e sal. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Luz e sal do mundo. Tá? É sermos canais poderosos de Deus para abençoar o mundo, alcançar o mundo, atrair o mundo, né? Instrumento de salvação ao mundo.
Tá? Isso é que é o verdadeiro culto a Deus. Nada de esse negócio de essa bajulação, essa dengação que a gente faz, isso não é o verdadeiro, o melhor culto a Deus. Deus está interessado não em ser, né, elogiado. Deus está interessado em salvar pessoas. Esta é a maneira de agradar a Deus. Essa é a maneira de cultuar a Deus. Tá? E a gente lembra hoje, uma das maneiras poderosas de glorificar a Deus é ser bênção na sua vizinhança. É conviver com pessoas. É que as pessoas tenham um bom entendimento sobre você. Tenham um bom conhecimento. Né? Hoje que não é mais aquela época onde você convivia com o vizinho dentro da casa dele, trocando, né, xícara de açúcar, xícara de... Hoje as coisas já não acontecem normalmente dessa forma como antigamente. Mas é possível, mesmo com todas as distâncias que estão sendo impostas, né, nos dias de hoje entre os vizinhos, é possível, mesmo com isto, os vizinhos terem uma boa compreensão a seu respeito, né? Ter um entendimento sobre você. Aí eu coloco assim, ser uma porta aberta já é muito bom, né? Ser uma porta disponível a eles. Ser o parente mais próximo é muito melhor, né? E ser o amigo disponível é melhor ainda. Então são maneiras poderosas de cultuar a Deus, muito maiores, muito melhores do que passar 5 horas, né, elogiando Deus. Tu és bom, tu és maravilhoso, Senhor, eu te amo, tu me amas, muito obrigado, Senhor. 5 horas fazendo esse negócio, né? Ser bênção, ser uma porta aberta para os seus vizinhos é um culto somente 200.000 vezes melhor do que 5 horas de dengação, de elogio, né, Senhor, como tu és, Deus, como tu és maravilhoso, né? Então, o ser bênção na sua vizinhança é um culto mais poderoso, mais significativo para Deus, tá? Deus não precisa dessa dengação nossa. Ele precisa de instrumento para alcançar pessoas, para abençoar pessoas, para salvar pessoas. Sermos luz e sal, tá? Muito bem. Aqui está lembrando a nossa estratégia, né? A estratégia que temos de atualmente estamos trabalhando dessa forma. É o de realizarmos os nossos cultos aqui no Facebook e nós guardarmos, né, permanecermos com eles lá no YouTube. Tá? O YouTube tem uma facilidade maior de distribuir, né, de disponibilizar mais para as pessoas, e aí a gente está usando essa estratégia. No Facebook a gente continua assim, apesar que está lá no YouTube, mas a gente coloca a divulgação, o lembrete ali no Facebook. E aí as pessoas que querem ir lá, né, tem algumas opções aí na descrição, mas também se você clica, né, na imagem, a imagem lhe leva ao YouTube e você pode fazer então isso que está orientado aqui. Lá, se você não fez ainda, se inscreva lá no canal e ative, né, acione o sininho. Tem lá um sininhozinho ali, é para ficar tudo sempre lembrando sobre aquilo que estamos aqui gravando, realizando. E neste culto, lá no YouTube, você então deve curtir, né, assistir, curtir, comentar e compartilhar, tá? Dentro do possível, o que for possível, faça, porque isso vai ser muito útil, né, para alcançar ainda mais pessoas. Então, depende de nós, né, fazermos isso para que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa vontade de cultuar a Deus, conhecendo melhor a respeito do seu amor. Vamos ao texto bíblico, capítulo 5 de João, é onde nós estamos. E aqui é a experiência de Jesus a partir do seu contato com o paralítico ali no tanque de Betesda. É uma das experiências
uma das, maravilhosas, muito interessantes de Jesus com alguém que precisava da sua atuação como mestre, como senhor, como alguém que tinha bênçãos para conceder àquela pessoa. E João, o evangelista João, faz com que, a partir daquela experiência que já é muito grande, muito boa, faz com que a gente conheça outros aspectos do ensino de Jesus que estão relacionados com aquele sinal, ele chama de sinal, com aquele milagre, com aquele evento envolvendo Jesus. No versículo 34, Jesus continua, porque ele está falando assim, olha, o que eu sou e o que eu faço, como você, em outras palavras, como vocês acreditam, como vocês têm dito, não sou eu somente que falo, eu tenho alguém mais que fala por mim. Aí vocês já conhecem, já conversaram com João Batista, e ele já testemunhou de mim. E vocês já conhecem o testemunho dele a meu respeito. E isso já dá autoridade, dentro da concepção de vocês, para vocês crerem em mim. Aí ele continua. Eu, porém, isso aí é vocês aqui que precisam de duas testemunhas para poder acreditar em alguma coisa. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Veja só, eu, pessoalmente, não precisaria crer a partir do que João dissesse. Tá bom? Só em estar comigo, na verdade, aí tem toda um convencimento da ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, tá? Então, não precisaria de João. Mas isso é para mim. Agora, já que vocês precisam, eu lembro de João para que vocês possam ser salvos. Porque é usando esse artifício, essa limitação de vocês, de precisar de testemunhas, de gente para confirmar. Eu lembro isso para o bem de vocês, para que vocês se beneficiem, para que vocês possam crer, para que vocês possam ser salvos. Versículo 35. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Tá? Ele é apenas um instrumento que Deus usou e que vocês puderam aproveitar do que ele falou. Pode ser que esse aqui está muito no passado, Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Pode ser a ideia de que aqui João já esteja morto, pode ser que isso aqui ocorreu, Jesus está falando isso, e João Evangelista está colocando no texto, em um momento que João Batista já tivesse morto. Mas isso foi dado a vocês por um tempo, e vocês aproveitaram ao máximo, tá? Então aproveitem também para essa questão espiritual, para que vocês possam crer em mim, já que vocês precisam de um testemunho de um outro mestre, que é João Batista. Tá? Vocês estiveram com ele, vocês conversaram com ele, ele deu o testemunho necessário para que vocês creiam naquilo que eu sou e naquilo que eu tenho feito. Tá? Então esses são os versículos que a gente pode destacar hoje. Falando sobre a igreja de Jerusalém, Por que é importante falarmos sobre a igreja de Jerusalém? Eu falei recentemente, não sei se foi a semana passada, na terça-feira passada, a importância de alguém, a importância que alguém me destacou uma vez. A pessoa falou o seguinte: olha, quando você quer ensinar sobre um dinheiro, cédula verdadeira, lembrar as pessoas sobre a cédula falsa, você não deve ficar preocupado em pegar cédulas falsas e colocar para que as pessoas possam manusear, porque o que ocorre? Vão haver outras cédulas falsas e elas não terão acesso a isso. O ideal é que você apresente a cédula verdadeira.
Porque na hora que eles pegam a cédula verdadeira e se acostumam com ela, na hora que surgir qualquer uma, mesmo nova ou antiga, cédula falsa, logo eles vão perceber que não é a mesma coisa. Eles vão perceber. Por quê? Porque eles têm acesso à verdadeira. A igreja de Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém é um ótimo exemplo, né? Para a gente lembrar sobre o que seja realmente uma igreja dentro do cristianismo real, verdadeiro, né? O cristianismo trigo, não o cristianismo joio, tá? Então, o que é que a gente pode perceber? Bom, a igreja de Jerusalém, como qualquer igreja, tinha joio no meio dela, tá? Não tem como fugir disso, não, né? Eu tenho lembrado que toda religião tem muito joio e tem trigo suficiente para que a religião permaneça e seja atuante. Mas tem muito joio. A mesma coisa o cristianismo, a mesma coisa a igreja de Jerusalém. Então, essa igreja de Jerusalém, a gente pode destacar 2 momentos dela. Nos anos 30, ou seja, da morte de Jesus até o ano 39, 40, a gente vai ter uma igreja onde a predominância dela é ainda de trigo. Tá? Trigo, um bom exemplo de igreja primitiva. Depois a partir do ano 40, aí você vai em diante, você vai ter péssimos exemplos acontecendo ali dentro. E aí você vai ver a predominância do joio. Aí, o primeiro momento você vê, né, no texto como esse, de Atos capítulo 2, e outros textos dentro do livro de Atos. E o segundo momento da igreja de Jerusalém, você vai ver também em Atos, mas principalmente no livro de Tiago, né? Tiago é quem vai mais demonstrar claramente o que é que estava acontecendo naquela igreja. E ela representa, né, mesmo nos anos 40, o que realmente as igrejas, o cristianismo, tem sido em toda a sua história. Tá bom? Ela reflete perfeitamente. Nos anos 30, ela reflete o que a igreja deveria ser, né? E que era naquele período. E nos anos 40, aí você vai ter o que a igreja se tornou. Claro, isso é de uma maneira natural, dentro do controle de Deus, né? Porque o próprio Jesus disse que o joio estaria no meio do trigo e não era para tirar o joio do meio do trigo. Até porque igreja é um hospital. Igreja é o lugar mesmo onde o trigo o joio deve estar, né? Porém, o que ocorre? Com a presença do joio, o joio é aquele bicho mais truculento, mais violento, mais dono da verdade, mais intransigente, mais brigão. E o trigo é aquela coisa mais ovelha, mais tranquila, né? Não quer confusão, essa coisa toda. E aí o joio termina tomando a frente, né? Com a timidez da ovelha, o joio toma a frente e aí as coisas acontecem, né? E a história do cristianismo está aí mostrando o que é que o cristianismo tem feito, né? Tem realizado de negativo, de mau testemunho na história da humanidade. Tá bom? E a igreja de Jerusalém, então, a gente destaca aqui, né? A gente destaca aqui os versículos 46 e 47. Tá? Sempre o 47. A gente tem falado do 45 e 47, 44 e 47, 43 e 47, 42 e assim por diante. Sempre o 47. Por que o 47? Porque o 47 é o resultado daquilo que a igreja era. Os outros versículos estão lembrando como é que a igreja era, como é que ela atuava, como é que ela testemunhava, né? E o 47 sempre diz qual o resultado, né? Qual o resultado dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus.
Então veja aqui o 46. Aqui eu numerei alguns itens que são interessantes nesse versículo. 46. Primeiro, todos os dias, né? Deixa eu ler o texto todo e aí a gente vai por partes. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, tá? Então vamos primeiro para todos os dias. Bom, todos os dias pode ser uma força de expressão, tá? Pode ser a ideia de constantemente. Impede que todo dia tivesse esses encontros, essas atividades? Não, pode ter ocorrido, né? Naquela época, inclusive, não havia muita distração, não havia muita coisa, então facilitava para que os cristãos, de alguma forma, né, sempre se reuniam. Pode ser que nem todos os dias estavam reunidos. Pode ser que num dia tinha um grupo que não iria no dia seguinte, essas coisas todas que pode acontecer nessas situações. Mas o fundamental, quando fala aqui todos os dias, mostra uma certa persistência. Tá? Essa é a ideia. Uma persistência, uma disposição muito, muito exemplar, muito interessante, né, dos cristãos nas atividades do grupo, nas atividades dos encontros e assim por diante. Todos os dias. Isso é, então, uma coisa obrigado a todos os cristãos? Não, é a experiência, né? A experiência daqueles cristãos. Né? Isso não fazia deles mais cristãos nem menos cristãos. Tá bom? Agora, o que o escritor Lucas está querendo chamar a atenção é a persistência, né? O foco. Estavam focados. Tá? Essa é a ideia. Estavam focados naquilo que tinham, né, de ser nos seus relacionamentos ali entre eles. Tá? Deixa eu ver se eu conserto aqui essa coisa que agora começou a fazer aqui. A gente vai ajustando, né? Ok. Deixa eu ver se deu certo. Mais ou menos, vamos ver. Ok. O que mais? Segundo, unidos, né? Todos os dias unidos. Então, é outra disposição interessante. Havia uma unanimidade, digamos assim, uma certa unanimidade no que eram, no que queriam, no que faziam. É isso que o escritor está querendo chamar a atenção, né? E isso caracteriza, né? Não é uma coisa... Isso é outra coisa importante, viu? Não necessariamente não quer dizer que fosse uma coisa forçada, não é que tinha que acontecer aquilo, não é porque senão Deus não iria abençoar, porque senão Deus não iria fazer a vontade dele. Esses argumentos que muitas vezes a gente usa para pressionar, assustar, né, as pessoas para que elas sejam do jeito que a gente acha que é o ideal, tá? Então, a gente tem que olhar com esses olhos, né? Não tem como eu consertar aqui não. Isso aqui é coisa da internet mesmo, ou coisa aqui mesmo do computador, né? Vamos ver o que é que vai dar. Terceiro, se reuniam no pátio do templo. Então, unidos, se reuniam no pátio do templo, e o 4 aqui diz, e nas casas. Se reuniam no pátio do templo, né? E nas casas. Isso coincide com o que está lá no capítulo 5, no último versículo, e todos os dias, né, no templo e nas casas, é o que diz lá o versículo, então é nesse sentido. Aí tem aqui, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Esse partiam o pão tem o sentido da ceia, a celebração da ceia, tá?
Essa é a ideia, né? Eles realizavam semanalmente a ceia. A ceia não era como hoje nós fazemos, que são, né, elementos simples, não. Era, às vezes, refeições mesmo. Eram jantares, almoços que eles realizavam. Cada um levava, né, da sua casa o que iriam comer e comiam juntos, se alimentavam juntos. E a ideia era que estavam adorando a Deus, lembrando a respeito do que Cristo fez na cruz, né? Aquela ideia orientada por Jesus para estar sempre lembrando da sua morte, da sua vinda e da sua morte. Tá bom? Ok. Aí vem o resultado, as consequências, que é aí que é o que interessa, né? Diante de tudo isso, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Por todos. Mesmo porque é muito difícil se estimar, querer, ter prazer, alegria, com gente que reclama de tudo. Quem reclama de tudo, né, é aquela pessoa que as pessoas até evitam, porque adoece, ela já é doente e adoece as pessoas. Né? Então, quem reclama de tudo é assim. Mas louvavam a Deus por tudo, então agradeciam. Né? Eram agradecidos, apesar de todas as dificuldades que pudessem passar. E cada dia o Senhor juntava, né? Cada dia o Senhor juntava, cadê o texto? E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Viu? Era algo espontâneo, natural, pela maneira como eles atuavam, como eles agiam. Essa é a melhor maneira de evangelizar. A melhor maneira de evangelizar não é tentar convencer as pessoas. Essa é uma obra do Espírito. E às vezes não. A gente entende, tem sido ensinado para a gente que evangelizar é tentar convencer a pessoa de que ela é pecadora. A gente às vezes até convence, mas não transforma grande parte das vezes, não leva essa pessoa à conversão. Leva a uma cristianização. Né? Cristianização, é mais ou menos isso. Fazer dela uma cristã, mas não convertida. Porque foi a gente que convenceu. Quem convence é o Espírito. O nosso trabalho é ser luz e sal na vida delas e deixar que o Espírito faça a obra dele, sem pressa. Não temos que sair por aí convertendo ninguém. Não é esse o nosso papel. Não tem nada em lugar nenhum na Bíblia que diga isso. O nosso papel é testemunhar a respeito, né, vivendo com eles o ser luz, e quando nos perguntarem, nós podemos explicar para eles a respeito daquilo que a gente crê. Tá? Quando perguntarem. Mas para eles se converterem, eles não precisam nem perguntar, porque o Espírito faz a obra na convivência deles conosco. Entende? Então, era isso que acontecia na igreja de Jerusalém. Tá? Todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Né? A partir de quê? A partir da convivência com aquelas pessoas. Não é maravilhoso isso? Eu acho isso espetacular. Eu não tenho que sair por aí dizendo para as pessoas que elas vão para o inferno, que elas são pecadoras, eu não preciso sair por aí fazendo isso. Entendeu? Não preciso. O Espírito faz isso. O meu papel é apenas ser luz e sal, bênção na vida dessas pessoas. E o Espírito vai saber fazer muito bem a obra dele. Eu acho isso maravilhoso. Tá? A gente vê que durante anos foi ensinado para a gente fazer o que, na verdade, não é a nossa função, não é o nosso papel. Um negócio que existe um pouquinho de vaidade, né? A gente quer que a nossa igreja esteja maior do que as outras, a gente quer que tenha muita gente com a gente, entendeu?
quer que muita gente acredite do jeito que a gente acredite, que as pessoas deixem de acreditar do jeito que acreditam para poder se tornar parecidos com a gente. Tem muito de vaidade nisso. Mas, na verdade, não é isso que é o nosso papel. Nosso papel é somente ser luz e ser sal na vida delas. Tá? Muito bem. Aqui tem a declaração doutrinária. A gente não vai falar... Bom, deixa eu falar rapidamente aqui, porque a gente vai começar a declaração doutrinária, né, falando agora sobre Deus Pai. Falamos sobre o Deus único, né, o Deus Todo-Poderoso. E a partir de hoje a gente começa sobre o Deus Pai, que é um dos três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que está dentro, na teologia do cristianismo, está dentro do Deus único, tá? Então, a gente diz assim, quando a gente vai conversar sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente está destrinchando a triunidade do dentro da ideia do cristianismo. É um destrinchamento, tá? A respeito disso. Uma maneira humana, didática, de explicar o inexplicável. Entendeu? A gente vai tentar explicar, arranjar maneiras de explicar. Não há mal nenhum nisso não, tá? É a nossa tentativa humana de explicar o inexplicável. É separar o inseparável. Né? É como personalizar partes de um todo. Então, aqui está a minha mão. Eu vou personalizar como se fosse individual, não é? Como se fosse independente esse dedo. Vou fazer a mesma coisa com esse outro dedo, como se eles fossem independentes. Eles são donos entendeu? É forçar uma situação. Ficaria mais fácil a explicação judaica para Elohim. Elohim quer dizer Deus no plural, deuses, né? Senhores. Essa é a ideia. El é Deus, El. E Elohim é o plural de El. Aí o judeu diz o seguinte, não, é um Deus único, mas ele é tão grande, tão poderoso, tão perfeito, que ele é mais de um, mas é um só. Mas é tão infinito que é como se fosse muitos. Entendeu? Então, talvez fosse mais fácil explicar por esse caminho. É forçar muito a barra para explicar coisas grandes a pessoas ilimitadas como nós. Não são três deuses ou três pessoas individuais e independentes. A gente usa isso, não, ele é único, mas Deus Pai, Deus Filho são pessoas divinas, pessoas independentes uns do outro. Entendeu? A gente cria isso, mas não tem sentido isso não. Tá? Não tem sentido não. É o único Deus que atua ao mesmo tempo como muitos. É aí que está a dificuldade para a gente. A gente só consegue fazer uma coisa de cada vez, e aí a gente vai entender que Deus faz a mesma coisa assim. Tem que ser pessoas diferentes para poder fazer ao mesmo tempo tantas coisas. Né? Na verdade, ele é Deus e ele faz ao mesmo tempo muito mais coisas do que a gente imagina. Muito mais. É o único Deus que atua ao mesmo tempo como muitos, né? E o que o cristianismo direcionou a entender que são apenas três. Olha, só o fato da gente crer que Deus é um, está comigo aqui e está com você aí, já confunde a cabeça da gente. Entendeu? Até o Espírito Santo não habita em você e ele habita em mim. Isso já confunde a gente. Né? Já confunde, entendeu? É preciso que sejam pessoas diferentes para fazerem tantas coisas diferentes independentemente. Então a gente cria essas coisas e há toda essa confusão. Mas isso agrava a Deus, isso entristece Deus, isso é heresia? Não, nada disso. É seres humanos tentando entender o que está além do entendimento de seres humanos. Acabou. Deus não nos deu entendimento, não foi para a gente questionar mesmo, para a gente conhecer. Então, não é Deus que vai se ofender com aquilo que ele nos capacitou, não é?
Faz parte. A gente cresce e é assim mesmo. Entendeu? Isso não tem nenhuma... O Deus colocado na Bíblia não é um Deus que sai por aí se chateando, né? Se ofendendo com coisas que criancinhas como nós fazemos, pessoinhas, né? Sem... Entendeu? Não sai ofendendo ele, compreende. Gente, isso aí é criança. Isso é um menino. Como é que eu vou me ofender com uma criança? É criança. E acabou. Certo? Então Deus é assim que ele é assim que ele age. Vamos aqui ao Facebook, deixa eu ver, tem um tempinho. Vamos ao Facebook. Deixa eu colocar o Facebook aqui. Cadê Facebook você? Cadê o Facebook? Tá aqui o Facebook. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu colocar na tela o Facebook. Cadê você? Pronto, está aqui. Deixa eu tirar daqui e botar do lado de cá. Pronto, esse é o culto de hoje, né? Que ele não está atualizado aqui, né? Mas deveria estar. Então, temos aqui o dezembro, 21 de dezembro, mês vermelho, né? Mês vermelho. Bom, aqui também tem, olha aqui. Aqui tem a curtida da irmã Ivete, né? Aqui. Então, 21 de dezembro. Deixa eu ver aqui. É o mês, já falamos, né? É o mês vermelho e o mês laranja. Dia do início do verão do hemisfério sul e do inverno, né, no norte. Dia do atleta e dia do artista profissional. Dia do gestor imobiliário, no Rio de Janeiro. Dia nacional da indústria brasileira e do comércio brasileiro. Dia mundial do combate à miséria econômica intelectual humana. Dia internacional dos registros reconhecidos do passado humano. Registros reconhecidos do passado humano. A história, né? Tudo que foi registrado na história da humanidade. Aqui tem, para fazer a vida melhor, uma coisa diz assim: se você acredita, então insista. Se duvida, desista. Segundo, a forma mais elevada de inteligência é a capacidade de observar sem avaliar. Terceiro, na família, dê pelo menos um abraço por semana em cada pessoa de sua casa. É uma outra orientação que tem aqui. E outras orientações também. Deixa eu seguir aqui por causa do horário. Aqui tem um banner falando sobre medicina social. É um assunto que a gente conversou ontem, né, que a gente lembrou no final do culto de ontem. Divulgue uma atividade social de cuidado das pessoas. E aqui está uma sobre a medicina social. Aqui tem um vídeo estudo sobre péssimos hábitos à saúde. Outro vídeo estudo sobre as 10 maiores marcas de um bem-aventurado. Outro vídeo estudo sobre as 10 duplas de mulheres mais lembradas na Bíblia, né? Um vídeo estudo. Outro vídeo estudo sobre os 10 personagens bíblicos mais lembrados. Aqui tem um banner sobre os cultos matutinos e os temas que nós tratamos nestes cultos. Aqui tem outros, né? Vários banners sobre... e são resumos muito interessantes do Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Aqui tem um banner sobre o nosso quarto pastorado, tá? Aqui tem um estudo, né, sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males humanos. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, o amor ao lucro, o amor ao capital.
é a raiz de todos os males, né? Aqui tem a plataforma do Psicalme. Aqui tem uma orientação, né, sobre como evitar a procrastinação. Muito bom, isso aqui tem a ver com PNL. Aqui tem sobre Igreja Bíblica de Cristãos em Família, né? Então tem aqui algumas orientações, tem um estudo muito completo, muito não, mas estamos desenvolvendo um estudo muito completo. Por quê? Nós temos contato, né, sempre com pessoas que são cristãs, comprometidas com Deus e com Jesus, e que não fazem parte de igreja. Eu já tenho algumas pessoas que fazem contato comigo, né, com uma certa frequência sobre isso. E o número disso é maior. Eu estava vendo uma estatística, né, ouvindo uma estatística, onde onde lembrava que seria considerada a segunda denominação maior no Brasil, se houvesse uma denominação de cristãos sem igreja, os chamados desigrejados, tá? Então é um número muito grande. E isso aqui, então, é o que eu tenho juntado de algumas ajudas, orientações que nós temos dado para algumas pessoas que nos pedem orientação pastoral, não é, para essa situação delas. Então, nós temos juntado até para que faça uma certa harmonização, né, naquilo que a gente falar para um, vai falar para outro e assim por diante, tá? E aqui tem o culto de ontem. Esse aqui que está aí na tela é o que está no é o que está no Facebook, mas que você clicando aí na imagem, você vai lá para o YouTube, tá? Mas esse está disponível para todo mundo. E esse outro aqui, que só está disponível para mim, dentro do meu Facebook, né? É o de ontem, o culto de ontem. E aqui nós temos 4 pessoas que curtiram, enquanto estava disponível, curtiram o culto de ontem, que é o Jonatas Nascimento, Cristina Nogueira, Ivete Espíndola e Maria Arideia, tá? Esses 4 irmãos queridos, né, curtiram esse culto de ontem. O que mais? Bom, a gente sai aqui do Facebook, a gente coloca do lado de cá, né? A gente tira aqui da imagem. Cadê Facebook? Pronto, tirou. A gente vai então para a nossa oração. A gente vai para o nosso poema, né, de oração para o dia de hoje. Diz assim: Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com o nosso jeito de ser como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com outros, as pessoas que amas e queres que amemos com o nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que queremos para conosco também. Intercedemos por muitos que engajam em tua obra, muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos, daqueles que precisam delas, do seu carinho e atenção, gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu rebanho e com o alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas
e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoio e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, né, para este momento, para esse final de culto. Aqui tem os lembretes, né? O link 4 tem nele vídeos, estudos que nós recomendamos, tá bom? O culto de amanhã, a gente vai estar aqui e vamos estar falando sobre recados bíblicos aos ricos, tá bom? Aos ricos. E lembrando que o PS CAPES Missão Esperança, né, tem buscado glorificar a Deus, sendo bênção na vida de pessoas de maneira emocional, existencial e espiritual, tá? E temos, então, nas quintas-feiras, momentos de ouvir, orar e cuidar uns dos outros no que chamamos de encontro de oração, tá? Então, você deve estar orando por essa atividade nossa, porque nós já temos, de alguma forma, sendo usados por Deus, nós temos abençoado, né, algumas pessoas que têm estado conosco nesses encontros. Temos aqui o projeto Atendimentos Sociais, aqui temos algumas recomendações, e aqui, hoje é um ótimo dia, né, para repensar sua vida com a sua família, tá? Fazer com que você seja mais bênção nela e ela seja mais bênção na sua vida. Na sua rede social, divulgue respeito e tolerância em Jesus Cristo, tá bom? Eu vou colocar aqui a música e a gente vai estar se despedindo nesse momento, né, pedindo que a Deus que hoje seja um dia especial no seu relacionamento com Ele e com o mundo ao seu redor. Tá bom? Então, Deus abençoe.